Bom dia, igreja. Você que nos acompanha também através das plataformas digitais, sejam muito bem-vindos ao nosso meio. Vamos ficar em pé, vamos interceder por esse culto, que o Senhor venha receber nossa adoração, nosso louvor e que tenhamos uma excelente escola bíblica dominical. Oremos ao nosso Deus. Pai, te agradecemos e te agradecemos. Te agradecemos pela semana que se passou. O Senhor nos guardou e nos abençoou e foi com cada um de nós. Recebe aqui o nosso louvor e a nossa adoração e a nossa maior intenção de te agradecer nesta manhã. Conhecer a tua vontade, a tua palavra e fazer a tua vontade. Abre nossa mente e entendimento para compreendermos a tua palavra. Fica conosco e nos concede uma manhã abençoada. Guarda aqueles que ainda hão de chegar e os que não puderam vir, o Senhor sabe o motivo. Abençoa eles também. Nos abençoa durante todo esse culto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda em pé, irmão, vamos ler carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 8. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, em diante. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmiti a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. A igreja diz: vamos então ao cântico de saudação. Fale com teu irmão, dê um bom dia a ele. Bem-vindo aos nossos visitantes que está nessa manhã com o cântico Aliança no Senhor. Vamos assim nos saudar uns com os outros. Aliança do Senhor.
com os irmãos. Abre o teu cantor cristão, número 96, deslumbrante. Vamos entoar esse louvor ao nosso Deus, número 96, deslumbrante. Nesse momento vamos entregar o dízimo do Senhor com o cântico Te Agradeço, ó Pai. Nada tem nos faltado pela tua
contribuição. Nesse momento nós vamos ouvir o recado do nosso Deus através do seu mensageiro. Pedimos aos amados que agora permaneçam em silêncio. É outra apresentação para os irmãos. Abram suas Bíblias, no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo de 1 a 14. Êxodo, capítulo 5, versículo de 1 a 14. E assim diz as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus registrada no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo de 1 a 14. E é você que pode ficar de pé, assim faça em reverência à leitura da palavra do Senhor. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhe disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso, clamando, diminuireis dela. Aliás, estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo, seus capatazes, e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a ajuntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. Foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhe diziam: por que não acabastes nem ontem e nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? E o povo de Deus diz: Pai, a tua palavra foi lida, agora fala a nós nesta manhã para a glória do teu nome. Pedimos que o teu doce Espírito, Senhor, ele fale através de nós, sejamos apenas um instrumento em suas mãos, para que em tudo seja engrandecido o teu nome. Abra o entendimento daqueles que vão ouvir a tua palavra, tanto presencial como através desta live. Que ao ouvirem a tua palavra, Pai, possam meditar nela e assim aplicá-la em suas vidas. Pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Obrigado, podei-vos assentar. Hoje pela manhã, bem cedo, estavam acordando as pessoas lá perto de casa, no negócio de era de apitos, gritos e cânticos, foguete e tudo mais. Era anunciando o domingo de Ramos, né?
Ben-Hur. Eu estava até conversando com minha cunhada e disse, estava cantando aquele hino da Shirley, né? Como farol. E eu disse, mas como é que podem ser esse farol se eles não são? E minha cunhada disse, é farol apagado, né? Eu disse, a Bíblia diz, é um cego guiando outros cegos. E o que nós vamos falar nessa manhã sobre Deus liberta o seu povo da escravidão egípcia. Irmãos, a Páscoa, né, que nós falamos, se eu dissesse nessa manhã, Deus pulou por cima e libertou o seu povo da escravidão egípcia, o que você diria? Deus pulou por cima, Deus passou de lado, é isso que é. Mas o povo de Deus, por pecar contra Deus, estava escravizado no Egito. Na escravidão, esse povo chorou, clamou a Deus. E Deus viu o clamor do seu povo, e ele então resolveu atender o clamor do seu povo. Porque era uma aliança dele com Abraão, e ele já havia dito a Abraão que ele iria corrigir o seu povo, e que o povo iria ser escravo no Egito, mas também que afligiria a nação que escravizasse o seu povo. Eu estava ouvindo uma professora universitária, e ela falando de algumas coisas que já perderam sentido, portanto se repetir a palavra e sem significado. E eu comecei a me lembrar de uma das coisas que hoje se fala tanta coisa de Páscoa, né? Páscoa, que passa e passa. Não tem significado mais. Lá para os judeus, Páscoa, ela é um memorial de que um dia eles foram escravos no Egito e Deus os tirou da sua mão poderosa. Mas por que se fala tanto e isso não mexe mais com ninguém? É apenas uma data que a Igreja Católica colocou comemorativa e que nem se fala da escravidão dos israelitas no Egito. E nós temos hoje, algumas semanas aí atrás, nós tivemos a infelicidade do presidente da República falar aquelas besteiras sobre Israel, né? Mas as coisas vão ficando sem sentido. Amor é uma palavra que hoje quase não tem mais sentido. Por quê? Porque ela tem sido vulgarizada. Tantas coisas. Deus também nos libertou do império das trevas para o seu reino maravilhoso de luz. Mas hoje, muitos têm esquecido, como os judeus têm esquecido, que um dia foram escravos no Egito, que Deus havia libertado, esqueceram Deus. E muitos, através do seu mau testemunho, têm esquecido que um dia foram libertos do velho Egito, das garras do velho vil faraó. E são ingratos para com Deus, assim também como os judeus, muitos deles têm sido ingratos para com Deus. A ação de Deus para libertar o seu povo. Então, Deus liberta o seu povo da escravidão egípcia. A ação de Deus para libertar o seu povo. Então, primeiro, o empecilho. Está do versículo de 1 a 23. Se nós olharmos, eu estava estudando, quando a gente fica estudando, olhando, observando, os empecilhos que iam acontecer durante o período que Deus fosse libertar o seu povo, antes da libertação. Primeiro era Faraó. Deus enviou seus mensageiros aos que são duros de coração e obstinados. Faraó era um homem duro de coração, e aqui Deus não tinha endurecido o coração dele em nada. Era um homem perverso, um homem de coração duro. E eu olhei assim e disse, isso aqui é a primeira vez que eu estou vendo aqui na Bíblia o sinal do comunismo e do ateísmo. Quem é esse Deus? Quando ele diz que o povo estava trabalhando, estava trabalhando, e Moisés veio com aquela conversa de
religião de Deus, estava atrapalhando o povo, que o importante era o povo estar o quê? Envolvido no trabalho. Isso é a ideia do comunismo, desse trabalho de você ver, e Deus não existe. E a ideia que Faraó planta para o povo e para Moisés é que o Estado é Deus. O Egito dava tudo para os israelitas. Então, Deus manda os seus mensageiros, ou mandou os seus mensageiros a um homem de coração duro e obstinado, pois Deus conhecia e conhece e prevê todo o decorrer da nossa jornada, como também ele previu tudo o que iria acontecer na jornada dos israelitas. E ordenou-os ir dizendo que tanto Moisés quanto Arão iriam, mas voltariam. Deus disse: vocês vão, mas vão voltar. Isto deve estar na nossa mente, e deveria estar na mente dos judeus. Então, o primeiro e o pior de todos os empecilhos era Faraó. Deus é insultado por Faraó. O Faraó, ele vai insultar Deus. Versículo de 1 a 3, quando ele diz: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir? E depois ele vai ter o resultado dele lá no final. Quem é esse Deus que ele pergunta para que eu deixe ir? Quem é ele? Ele vai conhecer o poder do nosso Deus. Assim, agora me lembrei do amigo nosso, um pastor, que ele estava no ônibus com a esposa dele e o ladrão roubou uma pessoa e foi passar. Quando o ladrão passou, ele estava bem assim atrás. Aí ele só fez dar uma mãozada assim no pescoço do ladrão, que o ladrão acho que esqueceu de tudo, esqueceu o roubo e caiu assim, foi cair lá pro final do ônibus assim, ficou lá estendido no chão. Não levantou mais não para pegar outro tapa não. A mãozinha dele é pequenininha, ó, a minha colocada na mão dele desaparece. A tua é pequenininha ainda, Neto. Então Faraó encontrou depois o peso da mão de Deus para ele saber como é que era, quem era esse Deus. Então, ordenado por Deus, o Deus de Israel, deu-se início à confrontação entre Faraó, Moisés e Faraó e Deus. Deus diz agora: vai Moisés, vai e fala. Vai agora haver uma confrontação de pensamentos, uma confrontação de vontades entre Faraó e Moisés, entre Moisés e Faraó, e entre Faraó e Deus. Lembro-me de quando eu estava fazendo o curso de Relações Humanas e Relações Públicas, meu professor ele falou que Moisés foi o maior relações públicas que o homem já viu, já existiu nesse mundo, pois Moisés conseguiu mudar a mente de Deus. Isso segundo o professor de Relações Humanas e Relações Públicas que estava nesse curso para nós, mas ele errou. Agora nós temos um encontro de Moisés com Faraó, e diz-lhe o objetivo da sua presença. Moisés agora vai relatar a Faraó qual era o objetivo da presença dele ali. Qual era o objetivo? Lembrando que tudo em nossa vida nós temos um objetivo na vida. E todos devem conhecer esse objetivo. E qual era o objetivo? Moisés vai agora relatar e dizer: o objetivo de Deus é: deixa ir o meu povo. Olha, que Deus trata agora com o pronome é possessivo, é meu. Ele diz: meu povo, deixa ir o meu povo. É uma consciência, e isso não estava bem na consciência de Israel quando as dificuldades começaram a chegar. E isso também tem que estar bastante em nossa mente, de que nós somos o povo de Deus, que Deus é o nosso Deus. Deixa ir o meu povo. O povo israelita estava formado, mas porém escravo. Era um povo, era uma nação. O Faraó disse: é muita gente, mas não era um povo livre. Era um povo escravizado. Era um povo que estava sob o domínio
de Faraó. E Deus não queria o povo dele sob o domínio de Faraó. Hoje, Deus está formando um povo que ele chama de santo, pois ele libertou do império da escravidão e prometeu tirá-lo deste mundo. João 14:3. Está lá em João 14:3. Nós não vamos ler todas as referências por causa do nosso tempo. Mas ele diz que ele vai voltar. Em João 14, de 1 a 3, vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, credes... Aí ele vai dizer: olha, na casa de meu pai há o quê? Se assim não fosse, eu vos teria dito. Voltarei e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então ele prometeu. Então assim Deus havia construído um povo, estava no Egito, estava morando no Egito, mas ali não era o lugar dos israelitas. Deus formou um povo e ele chama de nação santa, sacerdócio real, e diz que é um povo de propriedade exclusiva dele. E nós estamos vivendo, morando nesse mundo, mas aqui nesse mundo não é o nosso lugar. E Moisés foi avisar ao povo de Israel, já tinha começado dizendo que Deus ia tirar porque ali não era o lugar dele. E nós, conhecendo a história de Israel, você vai ver que muitos israelitas no deserto depois vão reclamar e dizer que lá no Egito eles tinham muitas coisas. Ali mostra o materialismo dominando a mente do povo israelita, como também mostra hoje muitos crentes tendo uma mente materializada, e muitos estão vivendo uma vida que parece que essa vida só é aqui mesmo. É uma corrida terrível pelo bem material. Esquecem de Deus. Então nós temos um encontro de Moisés com Faraó. Agora a reação de Faraó. No versículo 2, olha o que diz Faraó. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Olha, ele disse: eu não vou deixar Israel ir. Não conheço esse Deus. O rei egípcio, ele reagiu dizendo que não conhecia Deus. Que ele era irônico. Não conhecia, mas também, na realidade, ele não conhecia o poder de Deus. Aí eu estava olhando um vídeo, e o camarada bateu o carro do outro, encostou, e ele valente, ele abriu o outro, o motorista lá do carro que foi batido, abriu lá, a porta, saiu e valente, e desafiava o outro motorista que estava dentro do carro, e o camarada lá dentro do carro e estava só olhando. E aí, em determinado momento, ele abriu a porta do carro. Quando ele saiu, olha a montanha. E quando o camarada olhou, que viu aquela montanha, mas foi de repente, o moço mudou do tom de voz, de ação. Amados, ele desafiou a Deus, não conhecia. Depois ele foi sentir, foi conhecer quem era o Deus de Israel. Realmente ele não conhecia o Deus de Moisés e dos hebreus. E o plano de Deus foi conhecido por Faraó paulatinamente. E hoje todos sabem do plano de Deus para tirar o seu povo do mundo. Faraó não conhecia ainda todo o plano de Deus. Ele conheceu o que Deus disse: deixa ir o meu povo. Nós sabemos hoje, irmãos, de todo o plano de Deus para tirar o seu povo desse mundo. Ele vai voltar, e está tão perto, irmãos, tão pertinho. Eu gosto daquele hino da Chile que diz Canaã é logo ali. Não desista agora. E quando eu estava estudando assim, olhando assim, a gente vai lembrando das coisas. Quantos crentes já abandonaram e deixaram o caminho do Senhor? Quantos estão deixando os princípios bíblicos para aderirem aos princípios deste mundo? Quantos já abandonaram? O nosso hino cantor cristão diz: quantos que corriam bem, já não mais contigo, outros seguem, mas porém frios e sem amor. Mas não estão conhecendo o plano de Deus, que um dia ele vai voltar, ele vem buscar. Deus mandou Moisés e Arão para tirar o povo dele do Egito.
Mas agora, quem vem buscar o seu povo, que vai tirar desse mundo, não é Moisés e nem Arão, é o próprio Jesus. Qual é o teu pensamento sobre ele? Qual é o seu pensamento? O faraó foi conhecendo paulatinamente o plano de Deus. O mundo está conhecendo o plano de Deus. Irmãos, eu digo para vocês que às vezes eu fico olhando, examinando, olhando para o que nós estamos vivendo hoje. A única coisa para mim, isso é meu pensamento, que está faltando é só Jesus arrebatar. É só isso, porque de tudo que ele diz tem se cumprido. O anticristo, se Jesus não vai passar muito tempo para vir, já está nesse mundo, está só passeando no meio, está olhando, mas o espírito dele está agindo. Falta de comprometimento hoje para com Deus é muito. Eu não estou falando dos ímpios. Então, para mostrar o seu poder soberano, Deus mandou afligir, o faraó mandou afligir quem? Os israelitas, versículo do 4 a 14. E ele diz no versículo 4, assim, dessa maneira. Então lhe disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo do seu trabalho? Ide a vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó ao superintendente do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e se ajuntem para si a palha. Então agora começa o rei do Egito reagindo com o povo. Então, para mostrar o seu poder, Faraó, com isso ele queria mostrar o poder soberano dele. Mandou afligir o povo, os israelitas. Quantas autoridades estão na mesma situação de Faraó hoje, pelo mundo afora? Perseguindo o povo de Deus, o povo do Deus vivo, mas não querem deixar o seu orgulho pecaminoso e enganador. Faraó ele fez isso para se mostrar, para dizer que ele era o soberano. Era o poder, era dele, estava nas mãos dele. Mas, amados, e ele perseguia o povo de Deus. Lembre-se disso. A Bíblia nos mostra algo aqui muito importante. Da mesma maneira, irmão, como o Faraó fez naquela época, hoje há muitos líderes que estão massacrando o povo de Deus por causa do Evangelho, que pregam o Evangelho. Muitas nações estão fazendo isso, muitas autoridades. Algumas nações é o ateísmo, que é a religião oficial. Outras é o islamismo, da mesma maneira. Estava olhando um vídeo do Olavo de Carvalho, e ele estava falando sobre isso. Ele disse: o islamismo é um comunismo, digamos assim, saiu de dentro do comunismo. É a mesma coisa, só muda de nome. Islamismo. Mas não aceita o Evangelho. Há perseguição muito grande. Isso eles mostram. E eles oprimem as pessoas. E as pessoas estão andando sem Cristo. Essas autoridades estão no seu orgulho pecaminoso. Não reconhecem o estado de pecado. Assim como o Faraó não reconheceu, tantos outros não têm reconhecido. Não querem saber de Deus. Lembre-se que o atual presidente, ele falou disso. Não foi coisa boa não, cerca dos evangélicos. Daqui do Brasil, falando aqui do nosso país. A reação do povo. Então nós temos aqui a reação do Faraó, foi dificultar a vida dos israelitas. E lembrando também que a função do diabo é dificultar a vida do crente para que ele desista a carreira cristã. Ele desista a carreira cristã. Quando eu trabalhava lá numa das empresas lá no distrito,
Aí uma colega olhou para mim assim e disse: tu sabes quantas das vezes a gente está conversando contigo assim, tu fala o nome da tua esposa? Tu fala essa palavra, esposa. E aí depois ela fala isso, ela disse assim: era um genro desse que mamãe precisava. Mamãe está precisando. Olha a estratégia do capeta. Você está pensando que a mulher era feia? Ela não. Aí eu disse a ela assim: peça a Deus que Ele te dá um marido melhor do que eu. Pronto, ela parou. Igual a mim só tem eu mesma. E vamos completar 35 anos de casado, nós estamos nessa luta nós dois. Todo dia, vivendo lado a lado um do outro. Mas isso são estratégias que, se você olhar assim e for pensar para as dificuldades, aqueles problemas de relacionamento que você tem, você vai dizer: essa mulher é muito alegre, era uma pessoa alegre. Você vai pensar: mas lá em casa aquela mulher chata. Irmãos, muitas das vezes o diabo ele faz isso e diz: esse Deus que vocês servem é um Deus exigente, é um Deus sério, que não dá liberdade para vocês. E olha que vocês podem fazer tudo o que vocês querem. E muitos estão nessa caminhada e têm abandonado o caminho do Senhor. E quando o povo descobre por que eles agora estavam sofrendo, por que eles não tinham palha, que recebiam tudo nas mãos. Você está vendo aqui? Isso aqui, irmãos, é o princípio do comunismo. O Estado é Deus. O Estado dá tudo. Uma das coisas aqui, dessas ideias, o Estado é Deus e tudo vem do Estado. E quando o povo soube, quando o Estado tira isso aqui, Faraó tira da mão do povo, o povo vai sentir essa dificuldade e começa então a reclamar. Descobriram o motivo do aumento da carga do trabalho. Os anciãos judeus se revoltaram contra quem? Contra Moisés. E Moisés foi clamar a Deus. Uma vez, quando eu cheguei lá na congregação do Manaquiri, estava dizendo assim: não, mas a gente tem que votar nesse aqui, porque se tirar disso aqui, ele vai cortar a bolsa, não sei mais o que, ele vai... E não pode votar contra ele. E ainda me disseram: não pode falar nada. Ok. Eu não posso falar do erro de um homem perverso que abandonou os princípios de Deus para aderir o princípio do diabo, e que muitos crentes foram nesse mesmo bolo. Eu não sabia que ele era dono disso tudo, era dono do país, era dono daqui do Manaquiri, dono do Andiroba. Tem uma cesta básica. E o povo se revoltou contra quem? O povo israelita se revoltou contra quem, irmãos? Contra Moisés e Arão e contra Deus. A mesma coisa quanto muitos crentes hoje se sentem numa dificuldade, estão passando. E aí, o que fazem? Se revoltam contra aqueles a quem Deus tem colocado para conduzir o seu povo e contra Deus. Eu vi, antes da eleição presidencial, eu vi um candidato que muitos crentes, aliado dos princípios dele, disse assim: os pastores falam mal de mim, mas basta colocar uns grãos de arroz na mesa dos seguidores deles, e eles votam em mim, ficando rindo da cara sua. Da minha não riu não, porque eu tenho meus princípios. Então o povo estava reclamando das dificuldades. Veja bem, olha aqui: grãos eu coloco lá na mesa deles e eles voltam para mim. Era o mesmo estado de Faraó. Eu que coloco os grãos de comida na mesa de vocês, eu que dou comida, portanto vocês devem estarem submissos a mim e abandonem a ideia de Deus. Abandonem a ideia de Deus, porque Deus não é importante. Se fosse, vocês não estavam sofrendo. Vencendo vem Jesus.
Irmãos, as dificuldades vêm. Jesus, ele disse assim: filhinhos, as coisas eu vos escrevo para que, olha, vós tenhas paz. No mundo tens aflições, mas tendes bom. Por quê? Porque ele diz que ele venceu. Deus venceu o faraó. Os israelitas não queriam sentir nenhum sofrimento. O plano de tirá-los da escravatura egípcia foi de Deus, e não deles. Há muitos crentes hoje que não querem sentir nenhum sofrimento na vida, passar por nenhum problema, mas o plano de salvação, de tirar desse mundo a escravatura do pecado, das garras do diabo, foi de Deus, não foi nosso. E por essa razão se revoltaram contra Moisés e contra Deus. Muitos crentes estão reagindo diante das adversidades que enfrentam. Muitos abandonam o Deus que o libertou e esquecem o que Jesus disse em João 16:33. Vocês terão aflições. E muitos estão indo para aquela correria da prosperidade, tanta coisa a mais. Ofereceu alguma coisa do bem na vida, isso é o mais importante. Estão esquecendo de Deus. Quem te libertou do Egito? Foi Deus? Ou foram os missionários que vieram dos Estados Unidos? Ou foi alguém que pregou o evangelho para ti? Você está diante hoje ouvindo a palavra de Deus, Deus falando para você. Você através dessa live também está ouvindo as palavras que Deus falou lá no passado para Moisés. E Moisés falasse ao povo de Israel. O povo de Israel ouviu a voz de Deus através de Moisés, o recado de Deus. Se rebelou contra Moisés e contra Deus. A promessa de Deus. A promessa de Deus para neutralizar os empecilhos. Deus disse a Moisés, esclareceu a Moisés como seria a saída do povo Israel do Egito, versículo de 1 a 13. Em resposta à oração de Moisés, porque o povo estava afligindo Moisés, e Moisés então clamou a Deus. E ele diz a Moisés, ele se apresentou, ele anima Moisés dizendo que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele mesmo, Deus, irá realmente libertar os israelitas da escravidão do Egito e da tirania do rei egípcio e os levaria à terra prometida. O povo só faltou matar Moisés. E Moisés então foi clamar a Deus. Deus disse: eu vou tirar os israelitas. Eu Moisés. Não é você, não é Arão. Não é você que vai quebrar o nariz empinado de Faraó. Só eu mesmo posso fazer isso, com mão poderosa. Somente Deus vence o diabo e somente Deus é quem nos dá a vitória. Diante da garantia divina que o êxito das negociações iriam e que já estavam confirmados, Moisés é reanimado e está pronto para concluir a sua tarefa. Moisés foi reanimado por Deus. Deus disse: Moisés, todo o meu plano traçado já está confirmado, Moisés. Ninguém, nem Faraó, nem ninguém vai mudar meu plano. É a mesma mensagem para hoje. E Deus fala para toda a humanidade, para todas as autoridades do mundo. Ninguém vai mudar o plano dele de tirar o seu povo desse mundo perverso. Algo muito importante. Moisés acreditou na palavra de Deus e foi concluir a sua tarefa. A nossa fé, a fé do crente, não é sustentada pelo pastor humano, mas sim por Cristo. Todo o plano de Deus está traçado e revelado a seus servos. Irmãos, quem sustenta vocês? Quem sustenta o crente? Quem sustenta a fé nossa? A fé de cada crente não é o pastor. Não, eu não sustento a fé de vocês. A fé de vocês está fundamentada em quem? Em Cristo Jesus.
Ele prometeu um dia que vai vir. E todo o plano está traçado. Qual é o horário? Não sabemos. Qual é o dia? Também não. A humanidade, ela vive em extrema situação deplorável de pecado, mas Deus, em sua graça e misericórdia, ajuda a humanidade, oferecendo-lhe ajuda e salvação a todos que pela fé confessam como Salvador pessoal, Jesus Cristo. Os egípcios também ouviram toda a história do povo de Israel. Moisés e Arão, dois aqui no Egito, estão para libertar o seu povo. Há um Deus que mandou Moisés e Arão chegarem até aqui. Deus estava dando oportunidade também para todos. Deus também hoje faz a mesma obra dele, oferecendo à humanidade, através da fé em Cristo Jesus, aqueles que o confessarem-no como Salvador pessoal da sua vida, terá salvação. Meus amados, a igreja, ela vai ser retirada da terra por Deus. Isso vai acontecer quando todo o plano de Deus for cumprido, todo o controle Ele tem em suas mãos. O plano de Deus para com Faraó, Ele disse para Moisés o que ia acontecer. O último era a morte dos primogênitos. E Deus disse para a igreja, avisou: esteja em alerta. Ele deu todos os sinais que vai acontecer. E nós precisamos estar com a mente voltada. Nós temos agora em Êxodo 6, 14 a 30... nós temos o nome das famílias, temos uma genealogia, registra as famílias de Rúben, Simeão e Levi, antepassado de Moisés e Arão. Isso nos mostra uma coisa: essa genealogia termina com os dois grandes patriotas, Moisés e Arão. Isso mostrando que ambos eram israelitas. Ambos eram israelitas. Eles tinham uma missão. E esses dois Deus enviou para libertar o seu povo das mãos do tirano Faraó. Deus manda esses dois homens. Assim também, Cristo seria o redentor e libertador do seu povo. Moisés era o libertador do povo do Egito. Ele e o irmão dele. Eu estava olhando isso aqui. Moisés dizia para Arão, e Arão falava somente o que Moisés dizia. Irmãos, me veio na mente uma coisa muito importante. Olhando não somente aqui Arão e Moisés, mas algo vindo de Deus. Deus fala àqueles a quem Ele tem chamado para proclamar o seu plano de salvação, e àqueles que proclamam o plano de salvação. Veja bem, Deus falava a Moisés, Moisés falava a Arão. Deus fala a nós e nós falamos ao povo. Qual é o plano de Deus de salvação? E Deus está falando também ao seu povo. Lembre-se bem, não podemos falar além daquilo que Deus manda dizer. Não é o plano do homem. E diz ao seu povo que confiem em suas promessas. Assim também como Deus levantou Moisés e Arão, Ele levantou um profeta do meio dos seus irmãos para libertar o seu povo. Cristo é o nosso Redentor e o nosso Libertador. Ele era o Cordeiro de Deus que iria morrer numa cruz para libertar o seu povo. Temos um registro de nomes que pertenciam à genealogia de Moisés e Arão e que os libertaria da escravidão egípcia. A genealogia espiritual de todos os crentes termina em Cristo, o Redentor do seu povo.
A genealogia dali, ela está falando que nós mostramos de Arão e de Moisés. Terminava neles dois. A genealogia nossa, irmão, termina em Cristo. E já tem um nome escrito no livro da vida, Apocalipse, capítulo 20. Vamos olhar rapidamente para o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Apocalipse 20, 15. E olha o que ele diz aqui. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Tem um livro da vida. É o livro dos redimidos. Se alguém não está inscrito lá, foi lançado para dentro do lago de fogo. É isso que a Bíblia nos mostra. Então, Cristo é o nosso Redentor. Temos esse nome. Deus mandou Moisés tirar somente o seu povo israelita. Os egípcios não eram o povo do Senhor, portanto não sairiam do Egito, ficariam para sofrer o castigo juntamente com Faraó. Deus ordenou: vai, Moisés, e tira meu povo. Eles não vão acreditar, os egípcios não vão acreditar, não é meu povo. Deus está formando um povo, ainda está formando esse povo. E Ele vai tirar o seu povo desse mundo. Os israelitas, os egípcios, sofreram o castigo juntamente com Faraó. E às vezes quando eu fico olhando para aqueles países onde é regime fechado, que não deixa ouvir o Evangelho, dá uma tristeza muito grande, porque é que vendo aquelas pessoas indo para o inferno sem oportunidade de ouvir de Jesus Cristo. E a tristeza maior, irmãos, é quando eu olho para cá, a liberdade que nós temos, Deus tem nos dado para servi-lo, e quantos crentes têm abusado dessa liberdade, não é isso? Sofrerá o castigo da ira divina somente os ímpios. Mas por que eles vão sofrer? Porque por negarem o plano de libertação que Deus planejou. Então, com isso, sofrerão o castigo eterno junto com o Deus deste século, chamado Satanás. E os redimidos serão tirados deste mundo e levados a Canaã celestial. Deus tiraria Israel do Egito e levaria a Canaã, terra que emana leite e mel. Os ímpios, olha o que diz aqui o versículo 15. Os ímpios serão lançados no lago de fogo e vão sofrer o castigo juntamente com Deus deste século, porque eles rejeitaram o plano de salvação, o único, como diz lá em Atos 4 e 12, que não há outro nome pelo qual importa que devamos ser salvos, Jesus Cristo. O ímpio sofrerá o castigo divino, e os crentes em Jesus Cristo serão levados para as mansões celestiais. Concluindo, assim como Deus tirou o seu povo do Egito, também Ele vai tirar a sua igreja deste mundo, livrando-a das mãos daqueles que o oprimem. Quantos têm oprimido a igreja do Senhor, o povo de Deus? Passamos por momentos difíceis nesse mundo, irmãos, lembrando bem. O povo de Israel, quando sai do Egito, dá uma paradinha lá de cá do Jordão. Era só depois de atravessar o Jordão e Canaã estava do outro lado. Portanto, amados, quando vós sentirdes as aflições, as dificuldades, lembre-se de uma coisa: que o inimigo está fazendo tudo isso para dificultar a sua vida, para você abandonar a vida cristã. Ele pode e vai apresentar coisas favoráveis para você. Lembro-me de eu estava conversando com um pastor e tinha um jovem da igreja, daquele jovem que as meninas nem olham para ele, sabe? Assim como também aquela jovem, né, que às vezes o jovem nem olha para ela. E aquele jovem um dia casou. E quando ele casou, mas choveu assim de mulher para ele, ó. E um dia ele olhou para outra mulher lá e estava deixando a mulher dele. Aí o pastor chegou para ele e disse assim: meu jovem, me diz uma coisa,
antes de você casar, essas mulheres olhavam para você? Ele disse: não, pastor. Pois então, meu irmão, isso é obra do diabo para destruir o teu casamento. Não siga. E ele não deu ouvido e teve a vida destruída. O diabo, ele vai facilitar para você. Lembre-se bem, as dificuldades que aparecem. Jesus disse que iria o quê? Surgir dificuldade. Portanto, não desista. Porque a velha natureza e o diabo vão lutar contra você, para você abandonar e deixar os caminhos do Senhor. Mas Jesus já está bem pertinho. Ele diz assim: olha, eu estou vencendo, e venci todas 10 pragas do Egito. Moisés, diz ao povo, vai chegar, está chegando o final, irmão, está chegando o final. Canaã está bem ali. Olha, está chegando Canaã. Pela fé a gente olha Canaã. Portanto, não desista. O diabo, ele procura dificultar a vida do crente para que ele abandone os caminhos do Senhor, mas não deve desanimar diante das adversidades que enfrentam ou que ainda enfrentarão, lembrando sempre que Deus não falha. As suas promessas jamais deixarão de ser cumpridas, assim como ele cumpriu todas as promessas que ele disse a Moisés em relação à saída dos israelitas do Egito. Aí vem uma pergunta. É um desafio para você, que ainda não é um crente, e para você que é um crente. Primeiro, para você que já é um crente. Como é que está a tua fé em Jesus Cristo? Você que faz parte do povo de Deus, dentro do plano de salvação de Deus, ele já é um crente, uma crente. Como é que está a tua fé? Está cambaleando? Está desanimado? Não quer servir a Deus? E vai aqui rapidamente, só rapidamente aqui, um pouquinho aqui, que eu estava aqui ouvindo a escola dominical, na classe dos senhores, e lembrando dos estudos de quarta-feira, né? Como é que vai o teu relacionamento? Está se esfriando? Teu relacionamento conjugal? Cuidado. Cuidado, minha irmã, e cuidado, meu irmão. Cuidado que o diabo vai mandar alguém para ir lá. Desfazer todo o plano de Deus que Ele fez para você, as bênçãos de Deus para a tua vida. Para você que ainda não é um crente, vai sair, você está fora do plano de salvação de Deus? Está fora, filho? Então, ainda há uma oportunidade. Os egípcios tiveram 10 pragas. Dentre elas, algumas delas os israelitas também participaram. Mas o plano de salvação é pela fé em Cristo Jesus. Se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, Ele hoje oferece o perdão. Para quê? Para que você fique fora do juízo divino. Os egípcios que não creram, eles padeceram, sofreram o juízo divino. Amados, hoje é o dia da oportunidade. Para você, meu irmão, que está enfraquecido na fé, que está achando, que está querendo deixar, está achando que as dificuldades são muitas, o Senhor está te chamando para renovar a tua fé, para você continuar servindo com alegria. Você está desanimado e quer seguir, chega até aqui à frente, nós vamos orar em teu favor. Se você tem uma decisão fazer na tua vida, vem nessa manhã aqui dizendo qual é a tua decisão. Está desanimado? Pastor, eu estou desanimado, mas eu gostaria que a igreja orasse em meu favor. Tem algum irmão nessa situação? Levanta assim a tua mão para que nós possamos ver. Se não há, Neto, que Deus assim abençoe. Nós vamos levantar e vamos orar. Convido a todos. Não esqueça. Vamos orar em favor do irmão Neto. Que Deus possa abençoá-lo. Vem para cá para frente, Neto. Quer ficar aí mesmo? É? Bom. Vamos orar, irmãos. Querido Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi dada nessa manhã.
Pai, quando Moisés ele deu todo o seu plano aos israelitas, e quando o faraó conheceu o teu plano, ele procurou colocar dificuldades na vida dos israelitas para que eles desistissem da saída e colocassem a mente só no materialismo. Pedimos a tua graça nesta manhã em favor da vida do neto. Está desanimado, mas que o Senhor venha fortalecê-lo de maneira, Senhor, que ele seja fortalecido para engrandecer o teu nome, reanimado, a fé possa crescer nas tuas promessas, e sabendo que o Senhor nunca perdeu uma batalha. Querido Pai, abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão que está aqui, cada família, cada pessoa. Ajuda-se, fortalece na tua palavra. Não deixa nenhum desanimar. Continue firme, olhando para ti, autor e consumador da nossa fé. E que o Senhor nos dê uma promessa, que um dia o Senhor voltaria e viria nos buscar. E nos levaria, Senhor, para as tuas mansões celestiais, que o Senhor preparou a Canaã celestial. Um corpo, Pai, glorificado, um corpo sem pecado, para adorar aquele que é justo, que é sem pecado. E um dia se ofereceu a si mesmo em nosso lugar para nos justificar. E um dia vamos apresentar a Ti, Pai, um louvor perfeito como só o Senhor merece. Pedimos a Tua graça em nome de Jesus, Teu amado Filho, e assim como o Senhor nos trouxe em paz, leva-nos em paz e traz-nos a noite em paz, para que sim possamos adorar o Teu nome. E às 5:30 estudando a Tua palavra, em nome de Jesus, que nós Te agradecemos. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe, e o culto está encerrado nessa manhã. A graça do Senhor Jesus seja sobre todos.